chegamos em um dos assuntos mais esperados dessa série, Entendendo a Arte. Se você chegou nesse canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte. Estamos no vídeo 4 da série Entendendo a Arte e nesse vídeo vamos falar da famigerada arte moderna. Vamos entender então o contexto da arte moderna, o que estava acontecendo naquela época. Porque ela é tão difícil de ser entendida, porque ela foi tão mal entendida na época e até mesmo nos dias de hoje. Então vamos lá. A arte moderna, na verdade, foi uma consequência de fatos. Não foi assim algo que nós acordamos agora é arte moderna. Não, não foi bem assim. A sociedade estava passando por uma série de transformações, por uma série de inovações. Nós temos aí na transição entre os séculos Revolução Industrial, uma mudança na perspectiva da vida, do mundo, do ser humano, do pensamento. O método de produção acelerou, assim como a percepção do tempo também acelerou. Nós temos a inserção de novas tecnologias dentro do universo da arte, principalmente a fotografia. E a fotografia trouxe uma liberdade para o artista que ele não tinha antes. Agora, com essa tecnologia, uma máquina poderia fazer o registro de uma imagem com muita fidelidade. Por mais que naquela época a fotografia fosse, granulada, preto e branco, mas era um registro da realidade, coisa que só o artista fazia. Agora temos uma tecnologia que já faz isso, e com a evolução ela foi também se aprimorando. Naquela época, algumas pessoas chegaram a afirmar que a arte iria morrer. Porque qual seria o papel do artista agora que tem uma máquina que faz a mesma coisa? E não foi isso que aconteceu. A arte se reinventou. O artista reinventou o seu processo criativo. Ele assumiu essa liberdade que a fotografia trouxe para ele e transformou em novas possibilidades. Então, ao invés dele abandonar o pincel e utilizar a máquina para trabalhar, não, ele foi buscar novas formas de representação e agora ele poderia criar e trazer outros assuntos para a sua arte, novas técnicas para a sua arte. E assim nós temos o início de todos os ismos que vocês já conhecem, como o impressionismo, pós-impressionismo, cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo e vários outros. Esses movimentos fazem parte da arte moderna. Vou tentar explicar isso de uma outra forma. Alguns alunos meus também têm dificuldade em entender qual a diferença entre esses ismos e a tal arte moderna. Eles têm alguma diferença, né? E na verdade é uma coisa só. Nós temos o modernismo como um período. Dentro do período da arte moderna, do modernismo, existiram movimentos distintos. Existiram movimentos que tinham características diferentes. A união desses movimentos forma esse período que é a arte moderna. Então, quando que aconteceu a arte moderna? Nós temos a arte moderna iniciando ali na Revolução Industrial até Segunda Guerra. E depois, Segunda Guerra até os dias de hoje, nós temos a arte contemporânea. Então, dentro desse período de tempo, aconteceram movimentos, estéticas que formaram a arte moderna, tá? Nós temos o impressionismo, que tem uma relação muito forte com a pintura ao ar livre e também com a relação da luz, da cor e representar a percepção do artista de fatos, de retratos, de paisagens, ok? Porque foi uma consequência das transformações daquela época. Inclusive, muitos autores afirmam que a Revolução Industrial foi a mãe da arte moderna, que ela ocasionou uma transformação tamanha dentro da sociedade que a arte teve que acompanhar esse processo e também se reinventar. Nós temos então o impressionismo, que tem uma relação com a luz, com a cor. Começaram a pintar a céu aberto, começaram a pintar ao ar livre, abandonando a pintura
dos ateliês, fazendo ali a pintura de cavalete, e com isso começaram a representar a sua percepção. Por isso que as telas eram cheias de manchas, de borrões, e traziam ali a impressão da paisagem, não a paisagem em si. Esse foi assim o início, né, do modernismo com esse movimento do impressionismo. Depois veio o pós-impressionismo, que nenhum movimento foi um período também, porque foi a junção de vários artistas que tinham estéticas diferentes, até mesmo do próprio impressionismo, e que não cabiam ali em nenhum nome, né, em nenhum quadradinho, e deu-se o nome a eles de pós-impressionistas. Nós temos 4 muito importantes, muito cobrados, que são Van Gogh, super famoso, super conhecido, nós temos o Toulouse-Lautrec, nós temos o Cézanne e o Gauguin. Três deles influenciaram diretamente movimentos que vão aparecer. O Van Gogh influenciou diretamente o expressionismo, Gauguin influenciou o fauvismo e Cézanne, com o estudo das formas, influenciou o cubismo. O expressionismo vem de oposição ao impressionismo e vem falar sobre uma visão negativa dessas transformações. Surgiu na Alemanha e lá eles tinham uma percepção, uma forma de ver esses fatos diferentes dos franceses, dos outros europeus, e viam tudo como um aspecto um tanto quanto negativo. E o expressionismo vem representar essas angústias e esses questionamentos por conta dessas transformações. Nós temos o fauvismo, né, influenciado por Gauguin, que já vai lá para uma temática mais primitivista, que vai em busca da bondade inerente do ser humano e vai procurar em povos não civilizados, em povos primitivos, por conta desse contato com a natureza, né, uma organização social diferente da que eles estavam habituados, e com isso eles foram buscar uma inspiração para criar essas obras que foram chamadas de ferozes, cores ferozes, por isso o nome fauvismo. E o fauvismo, ele utiliza cores ferozes para representar uma temática primitivista. O fauvismo, o expressionismo tem uma ligação muito forte com a cor, o impressionismo também, mas o cubismo tem uma relação muito forte com a forma. Então ele vai fragmentar, ele vai geometrizar as figuras e as formas. E o cubismo, ele vem dos estudos de Cézanne, né? Então Cézanne, ele também tinha essa questão de estudar as formas até o mais profundo, transformando as figuras ou utilizando formas geométricas básicas para construir as suas figuras, as suas imagens. E nós temos também um movimento que foi chamado de anti-arte, que é o dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento que veio subverter com a arte, até mesmo a arte moderna, porque eles viam essa questão do mercado de arte como algo assim que não era muito apropriado para a arte, porque transformar a arte num objeto valioso meio que submetia o artista ao gosto de quem estava comprando ali o seu trabalho, enfim. Eles então começaram a questionar, não só dentro do universo da arte, mas em toda a sociedade. Como que eles viam tudo aquilo? Bom, eles viam todas as transformações e pensavam o seguinte, principalmente na década de 10, década de 20, né? Com o início da Primeira Guerra. Todas essas organizações sociais, como família, escola, igreja, foram ineficazes para evitar a guerra. Não, para que tanta organização, para que tanta tecnologia, tanta evolução, tanta transformação, se nada foi capaz de evitar a guerra? Eles então propunham uma arte que representasse esses questionamentos que eram levantados. Então eles queriam questionar a própria arte, os padrões da arte, por que um papel com um desenho, com uma assinatura de Picasso poderia valer milhões só porque tem a assinatura do Picasso. Era esse aspecto do mercado de arte que eles queriam questionar. Então começaram a fazer obras que não tivessem valor estético, como por exemplo aquela Mona Lisa, né, com o bigodinho, como o próprio Mictório e várias outras obras, para poder questionar os critérios da arte, até mesmo da arte moderna. Então foi chamado de anti-arte porque questionava a própria arte.
Uma estrelinha dourada para o dadaísmo sempre é cobrado nessas provas de vestibulares e Enem, porque o dadaísmo influenciou outros movimentos como a pop art, surrealismo e assim por diante. E é considerado pai ou a mãe da arte contemporânea. Então fica a dica aí quando for estudar, uma estrelinha dourada para o dadaísmo. Temos o surrealismo, que foi uma consequência do dadaísmo. Grande parte dos artistas do surrealismo eram artistas do dadaísmo. Surrealismo vem se apropriar dos estudos de Freud do inconsciente para representar esse ambiente onírico, onde tudo pode acontecer. Não significa que eles representavam o que eles sonhavam, mas sim esse universo do sonho onde tudo é possível. Era uma pintura livre das amarras da lógica, então eram pinturas muito que misturavam figuras super realistas, mas num contexto irreal. Esse é o que mais caracteriza o surrealismo. Fora esses movimentos, nós temos o futurismo, por exemplo, que vem valorizar a tecnologia, a máquina, a vida moderna. Eles não representavam o que eles achavam que seria o futuro. Eles representavam o movimento da vida moderna. Como que um carro se movimenta? Como que ele pode ser representado plasticamente em movimento? Não era o carro em si, mas sim o movimento sugerido por ele, tá? Então eles exaltavam a máquina, enfim, eram extremistas, saíam queimando obras de arte, livros, queriam acabar com o passado, por isso exatamente que durou tanto pouco tempo. Mas ele influenciou vários outros artistas, inclusive a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna, foi cogitado chamar-se Semana Futurista, porque eles meio que se inspiraram no Manifesto Futurista para pensar na Semana de 22. Mas eles ficaram com medo porque esse nome futurismo, ele tinha um caráter pejorativo na época, porque eles eram bem extremistas. Então eles desistiram da ideia e foi chamada Semana de Arte Moderna. Nós temos o abstracionismo e alguns outros movimentos que fazem parte também desse período, mas os que foram citados nesse vídeo são os mais importantes, os mais cobrados. Esse vídeo é só para você entender o contexto, o que aconteceu naquela época para que surgisse todos esses movimentos que são até hoje um tanto quanto complicados de se entender quando não contextualizados. Fica a dica. Vale lembrar que aqui no canal nós temos vídeos específicos sobre esses movimentos, tem playlist aqui de arte moderna, falo sobre artistas, né, em específico, falo sobre movimentos, temos vídeos variados desde pré-história até arte contemporânea. Então, se você está se preparando para fazer Enem ou para estudar para aquela prova da escola, ou que você gosta de arte mesmo, vem aqui, dá uma olhadinha nas playlists, assista os vídeos, que tenho certeza que o conhecimento vai ser de muito valor para você. Tenho certeza que você gostou desse vídeo, então aproveita, já deixa o like que me ajuda muito, porque o YouTube começa a divulgar mais os nossos vídeos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito para não perder nenhuma novidade e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.